Emagrecer é simples e eu vou te ajudar no processo de alcançar o seu peso ideal. Eu sou Cris Laucha, sua nutricionista preferida. Eu te ajudo a emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. E hoje eu vou fazer uma live exclusivamente sobre tireoide, que é a live da quarta-feira às 20h20. Então sempre terá live nesse horário. E hoje eu vou falar sobre um tema que foi pedido por vocês na caixinha de perguntas, que é sobre a tireoide. Essa glândula importantíssima do nosso corpo, que muita gente se confunde ao dizer que eu tô com a tireoide, mas na verdade é uma glândula que todo mundo tem e eu vou falar dela aqui hoje. Então nunca diga, tenho tireoide. Todo mundo tem. Quando a gente pensa em tireoide, é uma glândula que está localizada logo aqui abaixo do nosso pescoço e ela tem formato de borboleta. E o que essa glândula faz? Basicamente, é ela que rege todo o nosso metabolismo. Então, quando a gente para e pensa, que o nosso metabolismo ele é feito através dos nossos impulsos elétricos, a gente precisa da tireoide para que isso aconteça. E aí, a gente precisa da tireoide para o nosso coração bater, para a gente conseguir enxergar as coisas, para os nossos músculos funcionarem. Então, sem a tireoide, a gente não consegue fazer com que o nosso metabolismo funcione. Então, ela é uma glândula que todo mundo tem. O que acontece? Acontece que algumas pessoas têm um hiperestímulo dessa glândula e outras têm um estímulo menor, fazendo com que cause tanto o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, que está sempre associado ali a uma dificuldade da glândula de produzir esses hormônios e fazer com que eles estejam funcionando normalmente no nosso corpo, que é o T3 e o T4, ocasionando aquilo que a gente chama de alteração na tireoide, problemas na tireoide. Só que, eu preciso começar te contando que muita gente, muitas pessoas não sabem que elas têm alteração na tireoide e já apresentam sintomas. Inclusive, eu vou falar um pouco aqui dos sintomas relacionados à tireoide, mas no geral, muita gente tem um hiper ou um hipotireoidismo subclínico, que a gente chama, já apresentando sintomas, mas quando a gente olha ali o exame, tá próximo do valor de referência, então às vezes você não identifica isso, mas já é o seu corpo dizendo para você que tem uma alteração no seu metabolismo e que você tem que se preocupar. E o que pode causar essa alteração, Porque às vezes a pessoa descobriu ali que tá com hipo ou com hipertireoidismo num exame de rotina e aí fica se pensando, o que pode causar essa alteração? Então, primeiro, o estresse é um fator extremamente agravante para o nosso corpo e para o nosso metabolismo, então ele pode ocasionar esse mau funcionamento da nossa glândula da tireoide, consumo de alimentos com agrotóxicos, dieta muito baixa em carboidratos, que é sempre o que eu falo aqui. Você fazer dieta errado, dieta muito restritiva, isso faz com que seu corpo tenha um susto. E, por exemplo, essas low carbs baixíssimas, que é o que a gente fala por aí, com baixos níveis de carboidrato, pode causar o quê? Alteração na sua glândula da tireoide, causando mais estresse para o seu corpo e piorando as funções. Então, dieta baixíssima em carboidrato também pode causar alteração na tireoide. Outra coisa que pode causar alteração é o nosso próprio metabolismo genético. Então, tem sim ali uma herança genética. Traumas também, quando você sofre um acidente, passou muito tempo no hospital, isso pode também causar problemas na nossa saúde da tireoide. E também quem tem doença autoimune, doença celíaca, a tireoide alterada é uma doença autoimune, principalmente a tireoidite de Hashimoto, mas quem tem doença autoimune como a doença celíaca também pode ter uma maior predisposição a ter uma alteração na tireoide. E aí, a tireoide é um hormônio muito importante do nosso corpo e a gente precisa dela para que o nosso corpo funcione muito bem. Tem alguns nutrientes específicos que podem ajudar no melhor funcionamento dessa glândula, que a gente acaba esquecendo. Então, tem muita gente que faz o uso de medicação, sempre entra ali com o Puran ou com a solicitação do médico e esquece que para que a gente consiga converter esses hormônios de T3, T4, que são fundamentais para que a sua tireoide funcione bem e você consiga ter um bom metabolismo, consiga emagrecer, não fique fadigado, não tenha queda de cabelo e não demonstre esses sintomas no seu dia a dia, você precisa ter bons níveis de nutrientes. E quais nutrientes
nutrientes a gente precisa para que a nossa tireoide funcione bem? A gente precisa de vitamina C, a gente precisa de selênio, de magnésio, de zinco. Todos esses nutrientes são cofatores, ou seja, eles participam ali das reações para que a gente consiga converter os hormônios na forma ativa. Porque quando você tem uma alteração na tireoide, não significa que você não está produzindo esses hormônios, mas significa que muitas vezes você não está fazendo a produção na forma ativa e isso prejudica o seu metabolismo no geral. Então, por isso que a gente precisa desses nutrientes. Inclusive, quando a gente tem falta de nutrientes, a gente não tem eles na nossa alimentação, tá com uma alimentação totalmente errada, tá estressado, possivelmente você já está com alteração na sua tireoide. E quando você tá com ela alterada, você também precisa repor esses nutrientes para que ela funcione bem. E pensando no pessoal que já tem uma alteração, que já descobriu, que já percebeu ali no exame que já tem alteração na tireoide, não adianta só você entrar com a medicação para estimular ali a glândula se você não cuidar de toda a base. Então, quando a gente pensa em qualquer alteração hormonal, né, resposta metabólica do nosso corpo, a gente precisa cuidar da base. E o que é a base? São esses nutrientes, porque os nutrientes, é eles que vão fazer todas as respostas do nosso corpo para que a gente consiga produzir os hormônios lá na nossa hipófise, a gente tenha toda essa parte de sinalização deles para que a gente possa fazer com que todos os hormônios funcionem bem. Mas pensando em saúde da tireoide, que é o tema da live hoje, quem pode ajudar? Zinco, vitamina C, vitamina D, que é extremamente importante também para um bom funcionamento da glândula da tireoide. Inclusive, quem tem problemas com níveis baixos de vitamina D pode, consequentemente, ter alteração na tireoide. Por quê? Porque todas as nossas células do nosso organismo têm receptores para vitamina D. Então, é fundamental que você tome sol. E aí, se na sua cidade é como Curitiba, não tem muito sol, o que você pode fazer? Você pode usar a suplementação ao seu favor para que você tenha ali bons níveis de vitamina D, que é fundamental para que todas as células funcionem bem. Então, a gente vem vendo que vem sendo muito discutido hoje essa relação da vitamina D e da imunidade, mas quando a gente pensa em vitamina D, não é só sobre imunidade, mas é sobre todo o funcionamento do nosso metabolismo, funcionamento da tireoide, funcionamento de tudo, porque todas as nossas células têm receptores para a vitamina D. Então, por isso que ela ficou muito famosa e vem sido associada a doenças. Então, a gente tem que ter bons níveis de vitamina D para que todo o nosso organismo funcione da melhor forma possível. Então, a gente pode suplementar, uma suplementação básica, que se você não toma sol na sua região, não tem tanta forma ativa da vitamina D assim, porque na nossa alimentação a gente quase não tem fontes de vitamina D. É muito difícil, é uma vitamina que a gente precisa hidroxilar ela nos nossos rins e nos nossos fígados, e a gente só consegue isso quando a gente tem luz solar. Então, se você não tem sol, possivelmente você não tem a forma ativa da vitamina D. E ela é importante tanto para a saúde da tireoide, como também para todo o nosso metabolismo. E aí, né, voltando a falar da tireoide, a gente tem que evitar muito estresse no nosso corpo quando a gente já tem uma alteração tireoidiana, para evitar com que esses hormônios ainda tenham mais dificuldades de serem produzidos. E aí a gente precisa tratar toda a nossa base da alimentação ali, e do intestino e do fígado principalmente. Por quê? Porque quando a gente não consegue detoxificar e mandar embora os nossos próprios hormônios do nosso corpo, pode causar um agravamento no nosso metabolismo, causando justamente esse tipo de doença. Então, para que você tenha uma tireoide funcionando bem, o seu intestino e o seu fígado precisam funcionar muito bem. E a gente consegue fazer isso através de algumas ervas específicas que eu vou falar aqui nessa live hoje, que é, por exemplo, o tomilho, que pode ajudar muito. A gente tem também o chá de amora. A gente tem também o funcho, que é um chá que ajuda nessa questão, né, de metabolismo do nosso próprio fígado. Então, tudo isso vai fazer com que a gente mande embora as toxinas, receba os nutrientes para que toda a nossa cascata hormonal funcione da melhor forma possível. Porque se a gente
tem nutriente, mas não consegue mandar embora as toxinas fazem com que prejudique todo o nosso metabolismo energético, a gente não consiga só receber os nutrientes, a gente não consiga fazer com que todo esse eixo de comunicação entre cérebro, hormônios e intestino funcione da melhor forma possível. Então a gente precisa também ter ali um fígado e um intestino funcionando bem. Então se você tem um intestino preso ou um intestino solto demais, vive com problemas relacionados, a sua pele, isso já é uma possível sinalização do seu corpo de que tem alguma coisa que não está funcionando bem. E quando tem alguma coisa que não está funcionando bem, a primeira parte que vai responder é justamente a tireoide, porque ela que faz todo o nosso metabolismo energético. Então, o que a gente nota com as pessoas que têm hormônios da tireoide alterado? São pessoas que vivem cansadas, que vivem fadigadas, que têm dificuldade para perder peso, que têm alteração de pele, que o cabelo não cresce, a unha não cresce. Por quê? Porque não tem um metabolismo ali funcionando bem. E a gente precisa disso para ter uma tireoide funcionando bem. Então a gente pode incluir essas ervas específicas para melhorar a nossa saúde da mitocôndria, essas que eu listei, E a gente também pode incluir principalmente esses minerais pensando na saúde da tireoide. Outra coisa que a gente também tem que se atentar é justamente a prática de exercício físico para ajudar nessa questão do melhor funcionamento dos nossos hormônios. Então, como eu sempre falo, a gente é um ser integrado, A gente não consegue separar as coisas. Então, muitas vezes você tá tomando remédio, que é uma queixa muito grande que eu vejo dos meus pacientes. Eu tomo remédio, eu não consigo emagrecer e manter, eu tenho a tireoide alterada, e coloca a culpa só na tireoide. Mas na verdade o que está acontecendo é um não funcionamento da glândula. Agora, se você se ajudar, colocar todos os nutrientes específicos, zinco, selênio, magnésio, vitamina C, vitamina D, como eu já falei anteriormente, tratar a sua base, melhorar o seu metabolismo, cuidar do seu intestino e fazer atividade física, para que o seu corpo, ele consiga cada vez mais exercer melhor as funções dele, consequentemente a sua tireoide também vai melhorando. E outra coisa muito importante pensando em saúde da tireoide é a questão do estresse, que eu já falei no começo, mas eu volto a repetir. Se a gente tem um sistema todo bagunçado, a gente tem uma alimentação errada, cheio de fast food, cheio de moléculas tóxicas que prejudicam também, o funcionamento da tireoide, como o agrotóxico, que a gente tem muita utilização aqui no Brasil, alimento industrializado, que o nosso corpo muitas vezes não consegue nem entender o que é aquilo, o que vai acontecer? A gente vai ter problemas de saúde. Então a gente precisa parar de consumir esse tipo de comida, passar a comer comida de verdade, para que todo o nosso corpo funcione bem, aliado à atividade física. E aí não vai só resolver o seu problema tomar um remédio se você não tratar toda a base. Então trate a base, porque é muito importante. Coma comida de verdade, evite alimento industrializado. Outra coisa também muito legal que eu sempre falo é essa questão dos chás, principalmente os chás para ajudar a fazer um bom detox e você conseguir eliminar as toxinas, que é o dente de leão, o alcaçuz, a cavalinha. Chá com poder detox vai ajudar você a mandar embora as toxinas e facilitar a sua perda de peso, que consequentemente, se você não tem um bom funcionamento da glândula da tireoide, provavelmente nem o seu fígado, nem o seu intestino, nem os seus rins vão conseguir funcionar bem, porque a tireoide manda em todo o nosso metabolismo. Sem ela a gente não funciona, não tem olho, não tem visão, não tem coração batendo. Ela é basicamente todo o nosso metabolismo energético. Então a gente precisa ter toda essa questão hormonal bem alinhada para que a nossa tireoide funcione bem. Então a gente pode usar os chás que eu falei, a gente pode usar a questão das ervas, usar o tomilho, que eu fiz um vídeo hoje, postei aqui no Instagram falando sobre ele. Tem também algumas ervas que ajudam, que são a Bacopa Monnieri, que também é ótima para melhorar o metabolismo energético da tireoide. Então, assim, a gente tem dentro da nutrição funcional hoje diversos alimentos que podem nos ajudar a melhorar o funcionamento da glândula da tireoide. Mas a gente precisa entender, e eu vou reforçar isso novamente, que não tem uma coisa sozinha, que a gente precisa tratar toda a base, Entender que para que a sua tireoide funcione bem, você tem que ter todos os pontos alinhados, os suplementos, os nutrientes, a água, o intestino, tudo isso
funcionando da melhor forma possível para que a sua tireoide consiga responder. Outra coisa também muito importante, pensando em tireoide e principalmente na tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, quando a gente retira o glúten da maioria dos pacientes, por exemplo, a Mari, que é uma paciente minha que sempre inclusive fala nas redes sociais a respeito do processo de emagrecimento dela, a gente consegue melhorar o funcionamento da glândula. Então a gente já tem hoje na literatura descrito que o glúten prejudica a função da tireoide. Então, se você quer emagrecer, se você quer ter um processo de vida mais saudável e você descobriu que você tá com a sua tireoide alterada, se você retirar todos os alimentos que são fontes de glúten, você vai ter uma melhora desse processo. Por quê? Porque o glúten acaba sendo inflamatório para o nosso corpo. Então, a gente precisa, nesses casos onde tem a tireoide alterada, diminuir, e muitas vezes, né, o resultado melhor é quando a gente até retira, como é o caso da tireoidite de Hashimoto, eu até retiro mesmo de todos os pacientes o glúten para a gente ter uma melhora do funcionamento do metabolismo. Porque se você continuar comendo glúten, né, se inflamando de certa forma e mostrando para o seu corpo que isso não faz bem, você não vai fazer com que a sua tireoide funcione bem. Então a gente precisa também reduzir os níveis de glúten da nossa rotina quando a gente tem esse problema relacionado à tireoide. Então a gente precisa de nutriente, como eu falei no começo da live, a gente precisa usar as nossas ervas que a gente tem a nosso favor para melhorar a saúde hepática, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina C, que faz parte ali da conversão dos hormônios da tireoide, é importantíssima. Beber água, fazer atividade física, modular o nosso estresse e principalmente incluir esses ativos específicos, como eu falei, que é o caso dos chás de alcaçuz, né? A gente pode também fazer tintura. Se você for num nutricionista, é indicado que a gente use também essas ervas na forma de tintura, porque ali a gente vai ter outros compostos. Mas para ficar mais fácil para todo mundo, porque eu falo aqui com todo mundo, usa os chás. Vai lá na casa de produtos naturais, compra o chá para melhorar a saúde do seu fígado, compra o chá para melhorar o seu rim, bebe bastante água, usa o zinco, o selênio, a vitamina C, são suplementos que não são tão caros. Gente, suplemento não é tão caro assim quando a gente coloca na ponta da caneta e vai ajudar a melhorar todo o funcionamento da glândula da sua tireoide. Então a gente deve comprar esses suplementos para que a gente consiga, junto com a medicação, se for o seu caso, melhorar o funcionamento dessa glândula para que ela funcione melhor e, consequentemente, você consiga perder peso, não fique estressado, não fique irritado, não fique, né, morrendo todo dia, porque principalmente quando a gente pensa, né, nas alterações da tireoide, é muito notório os sintomas. Você não tem força para fazer as coisas, você vive cansado, você vive fadigado. E depois que a gente faz todas essas modificações na dieta, né, que eu até tenho uma paciente minha que ela sempre fala, nossa, você mudou a minha vida, conseguiu fazer com que eu tivesse disposição e melhorar a minha saúde. Justamente porque a gente modulou a tireoide e ela que faz toda essa parte do nosso metabolismo. E a gente não consegue isso se não cuidar da alimentação, se não cuidar do nosso estresse e se não incluir esses nutrientes específicos. Zinco, selênio, vitamina C. A gente tem, por exemplo, a castanha de caju, que é uma ótima fonte de selênio. Por que não incluir na rotina? Eu adoro, é fonte de gordura boa, também vai ajudar nesse processo. Só que tem casos onde a gente tá com uma alteração tireoidiana tão grande que, claro, que a gente não vai conseguir só com uma castanha de caju, que é uma quantidade baixa de selênio, resolver o problema. Por isso que a gente precisa suplementar. E esses suplementos específicos, eles são ali os cofatores para que essas reações aconteçam. Então, se não tem nutriente, não tem ali a reação, não tem a conversão correta do T3 e do T4 para o seu metabolismo funcionar, para você conseguir perder peso, para você ter disposição para fazer suas coisas, para você não ficar mais estressado ainda. Então a gente precisa dessas vitaminas, elas são bem importantes para que esse processo aconteça muito bem. Então não se culpe se muitas vezes você está tomando uma medicação e não consegue perder peso, ou você está tomando a medicação e não está vendo tanto efeito assim. Porque você precisa entender que você tem que tratar toda a base. E um medicamento, ele é análogo ao seu hormônio, ele não é o seu hormônio verdadeiro.
Basicamente é você enganando o seu corpo quando você tá tomando um remédio, né? Claro que a gente quer enganar positivamente para que a gente consiga produzir ali a glândula, mas isso é um análogo, não é o seu hormônio verdadeiro. Então você precisa entender. E aí você já tem um análogo num ambiente onde tá totalmente, né, prejudicado ali, com estresse, com inflamação. E quando a gente trata a inflamação do nosso corpo através da alimentação, melhorando o fígado, o intestino, com todos esses ativos que eu falei, tomilho, chá de amora, tudo isso, a bacopa, eu até tinha anotado mais alguns aqui, deixa eu ver aqui. Artemisia, cravo, endro, todas as sementes, é importante também eu falar das sementes de abóbora, semente do mamão que eu já falei aqui. Por quê? Porque elas trabalham nesse processo de desparasitação do nosso corpo. E quando a gente desparasita, a gente elimina também as toxinas ali do nosso intestino, para que a gente consiga absorver tudo isso. Porque não adianta eu pegar e falar para você, olha, vai lá, compra um zinco, selênio, vitamina C, ferro e toma esse suplemento e você não conseguir absorver o máximo dele. E você ainda tá tomando uma medicação que às vezes você nem tá absorvendo tanto assim por causa do seu intestino. Então por isso que eu falo e vou continuar dizendo que o intestino é um ponto extremamente importante, porque é ali onde acontece toda a parte de absorção e também produção de diversos hormônios do nosso corpo. Então, se você tem um intestino que funcione bem, consequentemente, você vai ter também um bom processo detox, um bom funcionamento da nossa glândula da tireoide, fazendo com que cada vez mais o nosso metabolismo funcione bem. Então, você precisa ter toda essa base para tratar o seu problema da tireoide, o seu problema de peso, o seu problema. Ele não é só com medicamento, a gente trata tudo, mas para isso você precisa entender, né? Você precisa querer também fazer o tratamento, porque as pessoas elas querem uma pílula mágica. A pílula mágica não existe, nem o Puran, nenhum medicamento para melhorar a sua tireoide vai fazer o milagre sozinho se você não se ajudar. Então, pense que é sempre um conjunto e tudo no seu organismo depende de como você cuida dele. Então, cuide do seu corpo. Pense em melhorar a saúde do seu intestino, pense em melhorar o seu fígado com esses ativos que eu falei aqui, pense em cuidar do seu metabolismo fazendo atividade física e dando mais saúde para suas células, que com toda certeza você vai conseguir melhorar o funcionamento da sua tireoide, se você usar esses suplementos que eu falei, né? Se você modular o seu estresse. Tem vários estudos também comparando, né, pessoas que meditavam, pessoas que tinham alteração na tireoide, né, pessoas que meditavam tiveram uma resposta muito melhor ao tratamento. Então, como é que você está fazendo? Você está meditando hoje? Como é que você está cuidando do seu estresse? Porque cortisol alterado, que é o hormônio do estresse, consequentemente também altera a sua glândula da tireoide. Então, a gente precisa entender que na nutrição, na nossa saúde, as coisas elas sempre trabalham juntas. E quanto mais a gente conseguir entender sobre o nosso corpo, ver que ele nos dá feedback através da glândula da tireoide, de próprios sintomas do nosso dia a dia, porque por mais que você não esteja com uma glândula da tireoide alterada, se você tá notando que você tá fadigado, que você tem dificuldade para perder peso, que você não vai no banheiro, que seu intestino é preso, que seu cabelo não cresce, que a sua unha tá caindo, você não precisa de um valor de referência de um exame se o teu próprio corpo tá te dizendo que a sua tireoide, provavelmente que tem a ver com o seu metabolismo, não tá funcionando bem. Então, ouça os sinais e os sintomas que o seu corpo te dá e já comece a agir, já comece a dar nutriente para ele que funcione da melhor forma possível, já comece a fazer com que as coisas elas possam melhorar e você possa ganhar mais saúde. Não é só sobre emagrecer de forma estética e conseguir manter o peso, mas é você também ter mais saúde, conseguir fazer todas as atividades do seu dia, desempenhar melhor o seu trabalho, conseguir cuidar dos seus filhos, conseguir fazer uma caminhada sem estar morrendo, né? Não chegar em casa e querer só dormir e poder também aproveitar outros momentos da sua vida, porque quando você tem o seu corpo funcionando na máxima da sua capacidade, você consequentemente consegue fazer tudo aquilo que você quer, sobra tempo, você fica mais disposto, você ganha mais saúde e você consegue fazer aquilo que você quiser. Então, ter saúde é muito importante, é por isso que eu venho aqui falar com você. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou pedir sempre para vocês enviarem, compartilharem com aquele amigo que precisa saber dessas informações. Eu garanto que você conhece aí no mínimo umas 3 pessoas que têm a tireoide alterada. Envia para ela
essa live, para ela não acreditar que o problema é do metabolismo e que ela não consegue, porque todo mundo consegue, mas para isso a gente precisa, né, entender a base dos nossos problemas e tratar isso da melhor forma possível, cuidando da alimentação, incluindo ativos específicos e, claro, né, modulando o nosso estresse, que é muito importante. Obrigada a quem entrou na live, não esquece de curtir e compartilhar com aquela pessoa que precisa saber disso.